que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Nós leremos dos versículos 1 até o 11. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, dos versos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Eu apanho e o lanço no fogo e o queimo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Pai, nós abrimos a Tua palavra, fizemos a leitura, Senhor Deus, agora precisamos que o Senhor nos ensine e nos ajude, Senhor Deus, a interpretá-la, Senhor Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Essa icônica passagem é uma continuação do discurso de despedida de Jesus aos seus discípulos, quando ele está fazendo aquele discurso de despedida, não é? E aqui ele usa essa alegoria. Alguns querem dizer que isso é uma parábola, eu diria que isso aqui é uma alegoria, porque é um pouco diferente. E ele faz uma alegoria com essa questão da vinha, com a questão da videira. Entre os antigos hebreus, a videira era símbolo de prosperidade, símbolo de bênção. Então, vinhedos abundantes, frutíferas, era uma expressão sempre do favor de Deus, e como retrata, por exemplo, o profeta Oséias. Oséias, lá no capítulo 2, no verso 15, ele vai falar muito sobre isso, que ele está falando logo após a restauração de Israel. Então, ele diz assim, o profeta Oséias: E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Então, os profetas do Antigo Testamento sempre retrataram Israel como vinha, como videira, aquela videira plantada de Deus para produzir frutos de justiça e que alegravam o coração de Deus. Então, mesmo vemos, por exemplo, por Flávio Joséfo, no seu livro Antiguidades, ele descreve que no templo havia uma parede enorme com um símbolo de uma videira, tinha uma videira de ouro, uma gigantesca videira de ouro com os cachos de ouro, né, que simbolizavam então o reino de Israel. E nos períodos dos Macabeus também, as moedas foram cunhadas sempre com o símbolo da videira atrás, dizendo ali o símbolo da moeda nacional de Judá, não é? Do povo judeu, moeda de Israel. Então, a videira simbolizava Israel, era o símbolo de Israel, e era comparada à videira escolhida, a qual Deus trouxe do Egito e plantou na terra prometida,
onde ele deitou raízes e encheu a terra com bênção. Mas também o Antigo Testamento traz que essa mesma videira, plantada por Deus, escolhida por Deus, plantada, em vez de produzir frutos, acabou produzindo frutos amargos, e tornou-se então uma videira brava. Lá em Isaías, profeta Isaías, capítulo 5, versos 1 e 2, nos traz: E agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Então, essa comparação lá, se nós pegarmos o livro de Deuteronômio 32, né, nos versos 32, dos versos 15 a 38, mas especialmente no versículo 32, 31, 32 e 33, nós veremos em Deuteronômios 32, a Bíblia sempre é gozada, porque quando se abre, ela gruda a página quando se precisa, não é? Tem o cântico de Moisés, e nesse cântico de Moisés, quando ele está falando, ele vai escrevendo toda aquela agradecimentos a Deus, mas lá no versículo, no capítulo 32, nos versículos 32 em diante, do 31, ele vai dizer assim: porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam, porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, as suas uvas são uvas de veneno, os seus cachos amargos, o seu vinho é ardente veneno de répteis, e peçonha terrível de víboras. Isso significa o quê? Significa que Israel é comparada aqui a uma videira cujo fruto amargo e venenoso. Então, ou seja, ele está dizendo aqui que os pecados de Israel foi o resultado da sua queda, a natureza corrupta de Israel, não é? E essa ação de queda corrupta de Israel é comparada aqui à corrupção que conduziu à própria destruição de Sodoma e Gomorra. Então essa é a análise que é feita. É feita uma análise que era uma vinha, era uma videira de Deus, escolhida por Deus, plantada, trabalhada, foi sachada, né? Deus sachou, limpou, arrumou e o resultado foi ruim. Em vez de dar uvas, frutas boas e doces, acabou dando frutos amargos. E com isso, então Deus rejeita essa videira. Essa videira, que era símbolo de Israel, é rejeitada aqui. Então, Israel não é mais a videira escolhida por Deus. Então, essa videira rejeitada, agora então, nós vemos aqui no verso 1 de João, quando Jesus fala isso para os seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O que significa? Significa que aquela videira de Israel não representa mais, não é a escolhida de Deus. Agora, quem é escolhido de Deus é a videira, é Jesus Cristo. E quem nela está inserido passa a ser o Israel de Deus. Então é simples, é muito simples entender isso. Então, não há mais possibilidade de achar que o judeu, que Israel, o Israel de Deus, a antiga dispensação, eles têm salvação. A salvação não está neles, não é pelo fato de ser filho de Abraão que vai ser salvo. O que vai ser salvo é aquele que estiver inserido na nova videira, na videira verdadeira. Então não basta ser judeu. Ah, porque eu sou judeu, porque é de Israel, não me interessa. Se não aceitar Jesus Cristo, se não for inserido na videira verdadeira, vai para o inferno do mesmo jeito. É isso que está sendo dito aqui. Então ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. Substitui aquela videira antiga, que não é a falsa videira. E meu pai é o agricultor.
Então Jesus aqui quando afirma, eu sou a videira verdadeira. Então a videira anterior tinha sido degenerada, tá certo? E o povo escolhido estava rejeitado e sem esperança, se não fosse por Jesus. Então era necessário o aparecimento de uma videira maior, maior do que Israel, uma videira maior do que a congregação judaica, e que servisse como um novo canal de vida, Jesus Cristo, o Messias de Israel. Então, nessa parábola, então, Jesus se apresenta como o verdadeiro Israel de Deus, e ensina que somente vivendo nele, em união com ele, é que se pode produzir o fruto para a justiça de Deus. Jesus, a videira verdadeira. Mas ainda nesse versículo, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, o meu pai é o agricultor, ele apresenta aqui Deus, o Deus Pai, não somente como um proprietário da videira, mas ele apresenta aquele viticultor que pessoalmente cuida da videira. Então significa que o Deus Pai mantém um interesse pessoal pelo mundo, pelo salvo, pelo seu povo. E aqui nos confirma a doutrina teísta, não a deísta. Hoje nós temos a doutrina deísta ganhando o corpo e domina a doutrina deísta. Deísta quer dizer o quê? Foi um Deus que foi o Criador, que fez tudo, mas se ausenta do mundo. E agora deixou o mundo ao léu e cada um que se vira aqui dentro. A doutrina teísta não. A doutrina teísta diz que nós temos um Deus pessoal, que anda conosco, que cuida da gente, que acompanha todos os atos e tudo o que acontece no mundo está sobre as mãos deles e sobre o cuidado dele. Esse é o agricultor verdadeiro, aquele viticultor que cuida da sua vinha. Ele cuida, ele limpa, ele faz. Quer dizer, ele continua cuidando do seu povo. Não é? Então, isso aqui fica muito evidente que o nosso Deus é um Deus pessoal, um Deus presente. Então, Cristo é a videira, o Pai é o agricultor, não é? Ele fala. E nós somos os ramos, nós somos os ramos. E no verso 2 é interessante, que ele diz assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo aquele que lhe dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Aqui nós precisamos fazer uma parada, meus irmãos, e lembrar, vocês conhecem a videira. Os mais antigos eu tenho certeza que conhecem os parreirais e as videiras como são. O pessoal que vem mais do interior também conhece, que tem um quintal que tem videira, sabe disso. Talvez os mais jovens não tenham ideia como é que faz uma vinha. Mas a vinha, ela é plantada e ela tem que estar fixa, amarrada, porque senão ela não se desenvolve, não é? Então, aqui é significado, e a videira, a boa videira, ou como qualquer outra fruta, se ela não for enxertada, ela não dá bons frutos. O que é o enxerto? O enxerto tem o cavalo, o tronco, que é chamado de cavalo, e ali o enxerto, o ramo, que vai dar o fruto, o bom fruto. Assim é feito com roseira, por exemplo, é feito com flores, é feito com vinha, é feito com uma série de plantas que assim são tratadas. Então ela cresce a videira. Então nós somos esses ramos que fomos enxertados no tronco, que o tronco é Jesus Cristo, esse é o tronco. E se nós estamos enxertados, Deus espera de nós o quê? Frutos. Deus espera que nós demos frutos. E existem 3 tipos de ramos enxertados. Então ele está dizendo aqui 3 tipos de ramo nesse texto. Tem os ramos que dão frutos, tem os que não dão frutos, tá certo? E tem os que dão muitos frutos, certo? Então, o primeiro grupo do ramo que não dá fruto, ele corta. Ele corta. O que significa? Ele corta e joga fora? Será que é isso? Não deu fruto, eu corto. Não é? E como é que fica a nossa doutrina daquele que está em Cristo
e não perde a salvação, como é que fica a nossa doutrina? Onde que está a nossa doutrina da perseverança do santo? É que a palavra aqui está errada. A palavra dessa interpretada aqui não é cortar, é hairo. Hairo pode ser cortado, mas no contexto usado, hairo é levantar, tirar, erguer. Esse é o verbo principal, a interpretação do verbo grego, hairo. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, que quando nós temos a videira, tá certo? Quando você não está amarrado, o ramo, ele cai no chão, ele cresce no chão. O ramo que está no chão, ele não produz. A videira, ele tem que erguer o ramo, amarrar o ramo e deixar que ele se desenvolva. Aí ele vai produzir. Então, quando ele está caído no chão, o que Deus faz? Levanta. Deus vai lá e levanta. Ergue o caído, põe, amarra e cuida. Poda e ele vai produzir frutos. Esse é o sentido. E não é que ele corta no sentido de cortar do ramo. Ele vai levantar. Ele vai corrigir. Então, é isso que Deus está fazendo aqui. Isso quer dizer o quê? Deus limpa, tá certo? Permite que ele possa, então, dar fruto. Isso significa que Deus poda, limpa e santifica o ramo, tá certo? Agora, esse ramo caído, esse ramo que não está produzindo, ou mesmo aquele que produz pouco fruto, o que Deus faz? Como é que a planta? Por que a planta tem que ser podada? Vocês sabem que planta a gente poda, porque senão ele não tem seiva suficiente para produzir fruto. Deus também faz isso. Essa alegoria da vinha aqui é fantástica, quando Jesus nos mostra, porque é o que Deus faz em nossas vidas. Deus vai podar a nossa vida. Vai pegar aquele ramo, vai dar uma cortada nele, vai podar, vai arrancar as folhas, vai deixar ele mais curto, e ele vai produzir. Também é interessante que essas frutas, essas fruticulturas, normalmente, elas dependem do quê? Elas dependem de um período de frio. A grande preocupação dos fruticultores hoje é que não tem geado, não tem feito frio, não tem dormência da planta suficiente para começar a produzir frutos. Então, nós também, como ramos da videira, vamos passar pelo período de dormência, pelo inverno, pelo tempo em que nós teremos que passar o inverno, perder as folhas, ser podado para produzir frutos. É uma analogia tranquila, uma alegoria fantástica que Jesus faz aqui. Tudo que Jesus ensina é uma coisa assim maravilhosa, quando ele usa essas alegorias, né? Então, e como que Deus faz essa poda? Como é que ele limpa? Está lá no verso 3. Vejam bem. Porque ele dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. No 3 ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, é através da palavra de Deus, é que Deus nos limpa. Para quê? Para que nós possamos produzir mais fruto ainda. Eu sou a videira, vós os ramos. Vejam lá no verso 5 agora. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos produzir frutos se não estamos inseridos na videira, no tronco. Porque a seiva vem do tronco. É o tronco que nos alimenta. É o tronco que permite que eu possa produzir alguma coisa. Então, nós temos que entender isso. Nós não conseguimos fazer nada no reino de Deus. Nada. Nós não somos nada. Nós não produzimos nada, na verdade. Tudo vem de Cristo. Através de Cristo. Então não adianta se vangloriar, eu fiz, eu evangelizei, eu não sei o que, eu evangelizei, eu fiz muito. Não fez nada. Você não fez nada. Quem fez é Cristo, utilizando o teu ramo. Isso nós temos que entender. Isso nos deixa cada vez mais humildes diante de Deus. A obra é dele, tudo é feito por ele, para a glória dele e dele.
não é nosso. Nós não fazemos nada. Por isso, quando nós chegarmos no céu, diante de Deus, aqui nós vamos ser servos inúteis. Se vocês não fizeram, é nada. Fui eu que fiz. É isso que Deus está dizendo. Você acha que você fez alguma coisa? Não fez nada. Eu é que fiz. Porque a seiva vem do tronco. Não é? E no verso 4, nós vemos uma ordem aqui muito clara. Permanecei em mim. Ele não está dizendo, se você quisesse, permaneça em mim. Permanecei está no imperativo. Está certo? Isso é uma ordem, mandamento. Permaneça e produza fruto. Está certo? Então, aqui temos uma ordem imperativa. O que significa? Significa que para mim produzir e fazer a vontade de Deus, eu tenho que estar fortemente ligado em Cristo. E se permanecer é nesse sentido. Eu tenho que manter uma comunhão forte com Cristo. Eu tenho que entender que Cristo está comigo andando diariamente. Eu tenho que ter uma relação de intimidade com Cristo Jesus. Eu tenho que ter intimidade com o nosso Cristo. Não basta eu vir à igreja. Não basta eu vir aqui sentar no domingo e ir embora. Não vem aqui, eu vou ler um texto bíblico, depois eu pego, ponho na prateleira a Bíblia e não há mais a Bíblia durante a semana. Não é certo? E se eu tiro férias, então, lá fica a Bíblia juntando pó. Está certo? Eu tenho que ter comunhão diária com Deus. Eu tenho que ter comunhão diária, através da palavra de Deus, através da oração com Deus. Eu tenho que caminhar com Cristo. É nesse sentido, permanecer ligado em tudo o que eu fizer. Em todos os momentos da minha vida, eu tenho que estar ligados a Cristo. Por quê? Porque isso é a chave da vitória do cristão. Essa é a chave da vitória, é permanecer grudado. Está certo? Veja o verso 7 lá. O que ele diz no verso 7? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Essa é a vitória. Então, viver pela fé em Cristo, amados, exige o quê? Acolher a verdade de Deus no meu coração. Eu tenho que entender a verdade de Deus, a verdade que altera as nossas atitudes, que muda as nossas atitudes, muda nosso comportamento, nossos atos, nossos afetos, tudo muda. Vejam lá, vamos para frente um pouquinho, no verso 16, e o que ele vai dizer? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. E isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, oração respondida, amados, resulta do quê? De conhecer, de amar e pedir a Deus que Deus faça a sua vontade através das nossas vidas. Tudo que nós pedirmos de acordo com a vontade de Deus, Ele vai atender. Tudo que nós pedirmos de acordo com a vontade de Deus, Ele vai nos atender. Se não for de acordo com a vontade de Deus, Ele não vai atender. Ou seja, eu tenho que conhecer a vontade de Deus. E para conhecer a vontade de Deus, eu tenho que estar em comunhão íntima com Deus. Eu tenho que permanecer junto, agarrado com Cristo. Isso é permanecer em Cristo, não é? Então, quando nós estamos permanentemente com Cristo, não é? Que ele diz, permanente com Cristo, ele vai nos dizer, lá no verso 8, que aqueles ligados espiritualmente com Ele, possuem o quê? Vida espiritual, que expressam através dos outros. Então, por nós estarmos vitalmente ligados a Cristo, que é a fonte de vida espiritual, tá certo? Que é esse Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele nos permite, então, fazermos obras espirituais, porque provém dele. E aí nós damos
muitos frutos, frutos espirituais. Tudo que nós fizermos, tudo que nós fazemos é coisa boa daí, é bom, é agradável, porque vem de acordo com a vontade de Deus. Ou não é isso? Não é isso? Vejam lá no verso 8. Quando eu faço isso, então, o que está dizendo no verso 8? Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, no momento em que eu começo a dar frutos, tá certo? Eu passo a ser discípulo. E discípulo significa o quê? Obediência. Discípulo significa ser obediente, obediente a Deus, obediente à palavra de Deus. Então, não significa eu estar presente, dizer que eu sou cristão. Crente nominal não resolve. Cristão nominal, que faz parte de uma igreja e vai à missa uma vez por semana, não resolve nada. E eu viro as costas no momento que eu saio da igreja e esqueço disso, não é nada. Esse não é nada. O crente verdadeiro é aquele que participa, que ama, que gosta, que tem prazer na palavra de Deus, tem prazer em andar com Jesus Cristo, tem um encontro pessoal, tem uma intimidade com Cristo. Esse é o verdadeiro. E através, então, isso se manifesta como? Através dos atos da sua vida, através dos momentos da sua vida. Praticar, então, o verdadeiro amor ao próximo, misericórdia, ansiar pela justiça de Deus, ser humilde de espírito, limpo de coração, ser sal e luz onde ele estiver. Isto é fruto. Isso é a obra do Espírito Santo. Isso é a obra que Cristo faz em nossas vidas. E uma coisa importante, nós temos que estar sempre prontos a receber a poda de Deus. Sempre, como todo ramo, não é? Porque Ele age dessa forma, para que nós possamos produzir frutos. E quanto mais podado e cuidado, mais fruto eu vou produzir. Sabe por quê? Que às vezes nós ficamos igual aos ramos que vai crescendo, vai ficando uma folhagem bonita, muita folha, muito orgulhoso, muito cheio de si, muito convencido, oh, como eu sou bonito, como eu sei, como eu... Oh, que entendeu? Sabe o que Deus vai fazer? Vai podar você. E vai tirar essas folhas, para que você possa produzir mais. Não é isso? Deus vai tirar as folhas. Então, não se convença muito, porque Deus vai te podar. Fique certo disso. Não é? E dê glórias a Deus quando Deus te podar. E a poda de Deus significa o quê? Disciplina de Deus em nossas vidas. Isso nos ensina a ser humildes, estar prontos para produzir mais. Isso quer dizer o quê? Que Deus vai agir em nós. E quando Deus faz isso, é uma maravilha. É sinal que nós, de fato, estamos inseridos em Cristo e, de fato, nós somos filhos de Deus. Isso é a certeza da nossa salvação. Portanto, amados, tribulações, provações, tá certo? São atos de Deus para o nosso crescimento, para que possamos produzir mais frutos. E a frutificação tem resultados, não é? Quais são os resultados da frutificação? A vida é transmitida, as evidências desta vida são vistas, são olhadas pelos outros nas vidas dos crentes, servem a Deus e realizam obras de acordo com que a vontade de Deus. São as boas obras, são aquelas obras que são feitas de acordo com a vontade de Deus. Isso são boas obras. Obras que são feitas de acordo com a justiça de Deus. Essa frutificação é necessária porque serve de instrumento para abençoar a vida de terceiros. E a frutificação fica evidenciada quando nós temos obediência aos mandamentos de Jesus. E lá nos versos 10 e 11, então, ele vem dizendo exatamente isso. Versos 10 e 11. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor,
assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Então, permanecer em Cristo sem obediência a Cristo é impossível. Sem obedecer a Ele, não há como permanecer. Ou seja, a obediência à lei moral de Cristo e a imitação de Cristo como nosso exemplo constituem juntas a maneira da certeza de seu amor e para que a nossa alegria seja completa. Mesmo no martírio, os apóstolos tinham a alegria de Cristo. Jesus aqui está falando para os seus discípulos. Está falando para quem? Para aqueles apóstolos que foram logo em seguida, tá certo? Foram martirizados, assassinados, destruídos, sofreram, tiveram uma vida. Esses apóstolos tiveram uma vida maravilhosa? Não. Paulo teve uma vida fantástica? Não. Paulo era apedrejado, era xingado, era humilhado o tempo inteiro. Todos os apóstolos sofreram, todos. Mas nenhum perdeu a alegria e o gozo de estar em Cristo. Então, mesmo dentro dos sofrimentos, mesmo dentro das nossas situações mais difíceis, nós temos que ter essa certeza, que nós trazemos a alegria de Cristo. Aí dá para entender que nós podemos passar pelas maiores agruras, podemos passar pelas maiores dificuldades, mas nunca podemos perder o gozo de estar em Cristo. Sabe por quê? Porque o nosso prêmio não é nesse mundo. O nosso prêmio está logo ali, no porvir. Ali está o nosso prêmio. A nossa vida é viver em Cristo. O morrer é lucro. E essa é a nossa certeza. Amém? Que Deus nos abençoe, meus amados, que possamos ter essa certeza. E levem para casa uma pergunta hoje, para todos nós. Vamos fazer essa pergunta. Que tipo de ramo nós somos? Que tipo de ramo nós somos? O que Deus precisa fazer em nossas vidas? Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde nesse domingo. Vamos orar? Santo Deus e Pai eterno, Tua palavra foi lida. Clamamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações, ó Pai. Que possamos, ó Pai, de fato, estar, Senhor Deus, cônscios, ó Pai, na necessidade da Tua boa mão como o agricultor em nossas vidas, ó Pai. Aquele que nos purifica, aquele que nos limpa, aquele que nos conduz, aquele que nos ensina, Senhor Deus, para que possamos todos, ó Pai, dar bons frutos no Teu reino. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.